O combustível vai ficar mais caro no Brasil e os percentuais para os combustíveis fósseis serão maiores, como é o caso da gasolina, e os mais suaves para os biocombustíveis, como é o caso do etanol. O governo vai voltar a cobrar o imposto de comercialização de combustíveis no país. Desta forma, se tem a expectativa de arrecadação anual que gira em torno de 28 bilhões de reais, que será preservada e assim a Receita Federal não irá sofrer novas perdas. Nos primeiros 2 meses do ano, a gasolina caiu de preço, o que agradou muito o bolso do consumidor. Atualmente, o litro da gasolina está custando, em média, R$ 5,07. Hoje, o Bendita Hora esclarece para você o porquê desse efeito sanfona em cima do preço dos combustíveis. Então, fique com a gente. Esse VT foi feito antes do aumento, que já não é mais 5,7, é 5,70. Né? Vai estar aproximadamente 5,70 hoje, porque aumentou, o governo voltou a reonerar a gasolina em 47 centavos. Deixa eu te apresentar primeiro, pelo amor de Deus. Olha, eu estou recebendo aqui, Ramon Kozer, que é economista, vai nos ensinar e vai falar tudo o que é reoneração, desoneração, que é umas palavras mais doidas do mundo, que ninguém... Toda vez que a gente entende, depois que acaba de falar, a gente não entende, porque economista fala uma língua do planeta, de outro planeta. Vamos lá. Ramon, muito obrigado por estar aqui, obrigado mesmo. Eu acho importante, eu acho esse tipo de coisa, de informação, muito, muito importante para as pessoas, e economistas como você, via televisão, né, explicar para as pessoas, né, porque o que mais invade a vida da gente hoje são essas notícias falsas, cada um dizendo, cada um dando palpite, e pessoas que de repente criam um canal lá e começam a falar como qualquer coisa, como se fosse economista, porque hoje tem especialista de tudo, né, especialista de tudo. Então é muito importante pessoas abalizadas como você vir aqui para falar. Agradeço você, o seu tempo de estar aqui com a gente. Explica pra gente uma coisa, a gasolina aumentou agora. A gente tinha um preço de gasolina muito alta, e eu acho que no meio do ano passado, Perfeito. Ela abaixou. Perfeito. Por que abaixou e por que aumentou agora? Perfeito. O que acontece? No ano passado, né, nós tivemos as eleições, né? Todo mundo foi e votou, né? Mas em meados de julho do ano passado, começou aquela especulação de greve dos caminhoneiros, o preço do diesel estava muito alto e tudo mais. E uma das medidas foi eleitoreira, aparentemente, né? O governo decidiu cortar o PIS, CONFINS e a CID, que incide sobre o preço, né, da gasolina do combustível. Impostos. Exatamente. Toda vez quando a Petrobras extrai o petróleo, né, ele vai para a refinaria, né, onde que a Petrobras faz o preço dela, onde que praticamente 67% do valor da gasolina, ela extrai e ela cobra o imposto dali quando vai para a distribuidora. Então, nesse caminho se incide PIS, COFINS e CID. COFINS e CID. Esses 3 impostos foram zerados. Esses 3 impostos iam para quem? Ia para o governo? Perfeitamente. Ia tudo para o governo. Exatamente. O governo arrecada os impostos, né? A Petrobras fazia essa venda, então tinha essa arrecadação. Então, quando o governo, no primeiro momento, ele fez a desoneração. Isso é desoneração. Exatamente. Você está desonerando. Onerar é quando você está onerar quando você está cobrando. Isso, desonerar é quando você deixa de cobrar. Perfeitamente. Desonerou. Exatamente. Isso fez com que o preço da gasolina caísse naquele momento. Foi muito bom para nós consumidores. A gente pagava uma gasolina mais cara, então fez com que o preço da gasolina... Mas o governo deixou de arrecadar. Perfeitamente. E isso vai como se fosse aquele ditado: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Isso. A partir do momento que o governo deixa de arrecadar, ele também deixou de fazer investimentos, né, em questões de infraestrutura, questões sociais, educação, que são impostos que
que arrecadam para justamente... É para isso que existe imposto. Para isso que existe imposto. O imposto existe para que isso seja revertido em benefícios para a população. Perfeitamente, né? A máquina pública, né? O governo, a União, né? A receita dela, o que ela ganha é impostos, perfeito? Isso. Ela não produz nada. Ela arrecada impostos. A União não produz nada. Ela só ganha arrecadando. Então, assim, quanto mais ela arrecada, mais dinheiro ela vai ter para fazer investimentos em segurança, hospitais, educação, infraestrutura, por aí vai. Mas, numa medida que foi do ano passado, né, numa medida que foi para ganhar votos, tudo mais, dentre outras coisas, o governo resolveu tirar, né, os impostos e aí baixou, então não se falou mais em greve de caminhoneiros nem nada. E essa desoneração era até o 1º dia de janeiro deste ano. Tá, entendi. Então tinha um prazo. Tinha um prazo definido, perfeitamente. Até passar as eleições. Exatamente. Ontem nós tivemos até a explicação porque essa reoneração era para ter começado em 1º de janeiro. Por que não começou? Segundo ontem, né, na comunicação do Ministério da Fazenda, onde estava o Haddad, que é o nosso ministro, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Padilha, 2 motivos que foram argumentados por eles foi que, como estava no calor da virada do ano e da posse do governo Lula, tá, eles acharam que foi mais seguro não fazer essa reoneração logo no início, por causa das questões como o 8 de janeiro, teve dos que terroristas. exatamente, onde teve os vândalos e tudo mais. E a questão do governo tentar fazer a transição também, porque era um outro CEO que estava na Petrobras. Então, eles estavam querendo esperar a posse do Jean Prats, né, que é o atual CEO da Petrobras. Então, eles preferiram postergar esses 2 meses para entender também como que ia ser esse primeiro momento de transição. Mas o governo realmente já tinha deixado claro que ia reonerar. Porque que aconteceu hoje. Que aconteceu exatamente. A medida foi ontem, a medida provisória, e começou a partir da data de hoje, 1º de março de 23. Essa medida provisória de reoneração... De voltar aos impostos? De voltar aos impostos... Voltaram todos? Não. Então, essa é a grande questão. Voltou de forma parcial e teve coisas que foram muito bem... Teve uma coisa que foi bem vista pelo mercado e uma coisa que não foi tão bem vista. Então, na verdade, se fosse cobrar tudo, seria mais... Perfeitamente, né? Então o que acontece? Não vieram o governo decidiu voltar parcialmente o imposto sobre a gasolina de 47 centavos e o imposto sobre o álcool ficou em 2 centavos. Mantém ainda a desoneração para diesel. Combustível de aviação e o GNV, que é o gás de cozinha, e essa desoneração vai continuar até o final do ano para esses 3 itens, até dezembro de 2023. Mas aí tem uma preocupação política também, né? Sim, o governo decidiu não aumentar o diesel, né? O que foi comunicado, né? Ele não está querendo aumentar o diesel porque o diesel aumenta o preço principalmente de transporte, né? Ônibus, caminhões. Então, para não tentar aumentar o preço do frete, para não aumentar o preço, de repente, da passagem escolar, dos ônibus interurbanos e por aí vai. Mas, então, assim, no primeiro momento... Aviação também, né? O querosene de aviação também não aumentou? Não aumentou. Por causa senão as passagens iam subir. As passagens poderiam sofrer, as passagens poderiam sofrer também impactos também. E uma das medidas que foi feita, como você pode ver, foi mais onerado, né? Foi a tributação, o imposto aumentou mais sobre a gasolina por entender que é um combustível fóssil, né? E eles preferiram manter um percentual menor para o álcool, para o etanol, para o álcool anidro, ou o etanol, como nós falamos, por ser um combustível mais limpo. Limpo, sei. Perfeitamente. Perfeitamente. Estimular as pessoas a usarem mais o álcool do que a gasolina. Exatamente. A Petrobras é de suma importância para o país. Isso é a maior empresa que nós temos, a maior empresa que nós temos. A gente vai ver um pouco da história da Petrobras. Eu acho que o brasileiro tem que ter orgulho da Petrobras. Eu acho interessante. Veja só. Quando se fala em combustível no Brasil,
A Petrobras costuma ser a empresa que vem na mente de todo mundo. Afinal, no país, ela é a mais famosa empresa de extração de petróleo. A Petrobras nasceu em 1953, como resultado de uma campanha popular que durou 7 anos. Pouco tempo depois, surge a primeira refinaria em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Em 1963, há a construção do CENPES, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que se tornou um dos mais importantes complexos de pesquisa aplicada do mundo. Graças aos inúmeros estudos, em 1968, é construída a primeira plataforma de petróleo no mar e em 1974 é descoberta a Bacia de Campos. Dando o salto na história, chegamos a 2002 com o lançamento da gasolina Podium, a mesma utilizada nos carros de Fórmula 1. E, em 2007, uma das maiores descobertas, o pré-sal na costa brasileira, trazendo um novo horizonte para a indústria do petróleo mundial. Atualmente, a Petrobras produz mais de 1,5 milhão de barris de petróleo por dia e segue sendo uma gigante em produção e pesquisa na área. O primeiro a falar de petróleo no Brasil foi Monteiro Lobato, que falava do petróleo e tal. Tanto é que um dos primeiros poços de petróleo na Bahia tem o nome de Lobato, né? E depois a Petrobras, e o Getúlio Vargas que dizia, que lançou, né? O petróleo é nosso, quando fez... porque logo quando começou a pensar em petróleo no Brasil, a gente tinha grande Esso, que queria praticamente... Foi muito difícil, mas o Brasil conseguiu segurar o petróleo. Né? No tempo do repórter Esso, que mandava em tudo, até na repórter. Mas é interessante, essa história que você traz para a gente é muito importante, porque nós vemos agora, então, uma gasolina que aumentou um pouco, mas que ela tende a aumentar mais, então. Perfeitamente, né? Só para falar a respeito da medida provisória, isso. Essa medida ela vai ter uma duração de 4 meses. Né? E como é que foi feito? Né? O governo decidiu fazer parcial esse aumento tanto na gasolina tanto quanto no etanol. E aí é a parte que gerou um pouco de insegurança, né? Que é a parte chata, né? Então, assim, que foi criado um novo imposto para a exportação do óleo cru. Né? A Petrobras, o Brasil hoje tem uma capacidade de exportação. A Petrobras em si, ela não exporta muito, mas nós temos outras empresas que temos acesso aos poços no Brasil e realizam a exportação do óleo cru. Sem refinar. Sem refinar, perfeitamente. Então, esse óleo cru que é exportado passou a ser tributado em 9,2%. Então, por quê? O governo quer, com a arrecadação dos impostos, aumento, com essa reoneração, arrecadar aproximadamente 29 bi. Com essa arrecadação parcial para a gasolina e para o etanol, acredita-se que vai ficar ali entre 23 e 24 bi. E criou esse imposto do óleo cru? Do óleo cru para cobrir ali uns 6 bilhões, tá bom? Só que isso trouxe um pouco de segurança, porque imagina para quem é exportador no mercado, então pode ser tributado outras fontes de commodities, o setor de proteína, o setor de soja e dentre outros, minério. Carne, né? Quando a gente fala proteína, a carne, perfeita carne, o frango, por aí vai. Proteína em geral. Então, assim, a remuneração ela era bem-vinda pelo mercado, a gente esperava. Falou, o mercado reagiu bem? Então, no primeiro momento, o mercado reagiu muito bem com a remuneração, porque o governo precisa do lado do ajuste fiscal, porque o governo Lula que entrou, ele vai ser um governo que quer gastar mais com o social. Tá? Isso. Deixou muito claro. E aí, enfim, falou abertamente que quer fazer investimento social, infraestrutura e tudo mais. Então, para isso, o governo precisa arrecadar mais. Perfeitamente. De algum né? lugar Então, assim, isso já era esperado. Porém, não foi muito bem visto essa insegurança. Poxa, o Brasil, quando ele cria um imposto, ele não costuma voltar atrás. Então, assim... porque esse imposto agora fica... Pode ficar. Então, verdade, assim, você tem razão. Então, esse é apenas o que não foi tão bem aceito, né, pelo mercado e pode afastar o investimento do investidor estrangeiro que extrai petróleo aqui e acaba gerando renda, trabalho e por aí vai. Tá? Mas o que acontece? A medida provisória vai até o final de junho,
tá? E no final de junho, caso não seja... Ela precisa ir para o Congresso. Ela vai para o Congresso para ser aprovada. Durante 4 meses ela já é fato, né? Ela precisa ser aprovada. Exatamente. Só que o que acontece? A grande tramitação daqui para frente é que neste ano vai ser feito o que nós chamamos do arcabouço fiscal, né? O que é isso, arcabouço? Então, o que acontece? Só voltando um pouquinho para trás. A gente tem que traduzir tudo que... Então, o Brasil precisa ter uma regra fiscal. Como é que o Brasil vai arrecadar e como é que o Brasil vai gastar? Sei. Então, assim, no governo Dilma nós tínhamos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso, interessante. Que não foi respeitada e acabou acontecendo que houve o impeachment dela, que ela do teto e tal. Exatamente. No governo do Bolsonaro, no governo Michel Temer, foi criado o teto fiscal, que a gente a gente limitou, vamos gastar até um valor X, se passar disso a gente precisa de ter uma aprovação no Congresso e tudo mais. Devido à pandemia e devido a outros fatores, não foi muito bem respeitado. O governo Lula entrou e falou assim, não, nós não vamos ter nem responsabilidade fiscal, nem o teto, então nós vamos criar uma nova regra, tá bom? Então essa nova regra, ela tende a ser criada, já começou a ser tramitada, eu não lembro o nome do senador agora de fato, mas a tendência é que ela já seja apresentada agora, no final de março, para que o Brasil tenha uma estabilidade. Que tenha uma regra fiscal, um arcabouço fiscal, ou em outras palavras, a gente vai saber como que a gente vai arrecadar e o quanto que a gente vai gastar em palavras bem simples. Receita, mais gasto, então a gente vai ter uma conta equalizada para saber, né, como que vai ser feito isso. Então, só que, né, é simples falando, mas claro, existem várias impostos e tudo mais. Então, uma reforma tributária também. Enquanto isso, a reforma tributária vai sendo empurrada com a barriga. Também, talvez, né? Ele que tá falando. Talvez, não sou eu. Mas, assim, se espera que também seja feita uma reforma tributária no meio desse caminho. Por exemplo, se você for pegar sobre a gasolina, são praticamente 4 impostos. Poxa, é PIS, é COFINS, é CID, tem ainda o ICMS, que ainda passa pelos estados. Exatamente. Foi tirado também, não foi? Ou diminuído? Não, no caso, isso aí foi um outro movimento que foi retirado pelo governo anterior, a forma do repasse do ICMS. Então, por isso que o governo atual ele vem reonerando para tentar acertar algumas contas que foram deixadas do governo anterior, tá? Mas então está deixando bem claro que, vamos fazer. O governo atual ele está querendo mostrar que ele vai ter uma responsabilidade fiscal, ou seja, ele vai, em outras palavras, para ficar mais comunicativo, o governo vai estar querendo mostrar que ele vai arrecadar e gastar de uma forma dentro do que for planejado, para não ter um descontrole. Isso é bom para o mercado e para o investidor. Isso é bom essa sinalização de controle, porém tem que sinalizar como vai gastar, como que vai ser feito os investimentos e não se pode só aumentar impostos, porque todos nós sabemos que o Brasil é um dos países onde que a gente mais paga impostos. Então, eu acho que uma comunicação perfeita do governo seria: nós somos capazes de arrecadar e nós somos capazes de gastar melhor e de fazer reformas estruturais que façam o Brasil crescer novamente. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Produz uma média diária de 3 milhões de barris, volume mais que suficiente para atender ao consumo doméstico, que é de 2,5 milhões de barris diários. Mesmo assim, precisa importar petróleo e também derivados, como gasolina e diesel. Essa necessidade é provocada pela baixa capacidade de processamento das refinarias instaladas no país. Segundo especialistas e executivos, a combinação de 5 fatores emperra a atração de mais investimento nas refinarias brasileiras: margens menores de lucro, posição da Petrobras, logística, capacidade de definir preços e segurança jurídica. Aqui, e é engraçado que o Brasil ele é autossuficiente, ele tem petróleo se ele quisesse, mas não consegue transformar tudo isso em combustível. Perfeitamente. Não consegue. Por quê? Vai falar dali um monte de coisa
é que não tem a capacidade de refinar. O Brasil não tem, assim, devido à concentração da Petrobras durante muitos anos no Brasil, não gerou muita concorrência. Ah, entendi. Então, nos últimos anos que começou a ser aberto meio que essa concorrência no setor de petróleo no Brasil. Sei. E o Brasil não tem uma capacidade de refino tão grande. Então, assim, o que mais se fala ontem, né, na mensagem até do Padilha, né, que foi o ministro de Minas de Energia, né, ele comentou, até como comentou na reportagem, né, a segurança jurídica. O Brasil resolveu tributar a exportação do óleo cru. Né? Então, assim, dessa forma, a gente vai conseguir reter mais petróleo aqui para ter mais investimentos em refinaria. Só que para você construir uma refinaria, é 3, 4 anos no mínimo, entendeu? Então, assim, foi por isso que essa insegurança jurídica trouxe um pior cenário ontem. Poxa, o dólar subiu e tudo mais, né? Então, o Brasil precisaria, sim, de fazer uma ideia, né? Estou aqui, né? Fazer um planejamento de fazer, sim, mais refinos, mas que ele incentivasse a iniciativa privada para fazer mais refinos e tudo mais. Só que é um setor que tem... O refino hoje é monopólio da Petrobras? É monopólio da Petrobras, perfeitamente. Nossa. Então, quem é mandante nesse setor no Brasil é a Petrobras. Então, porque se você abre isso para iniciativa privada, você faz um monte de refinaria aí. Você pode abrir outras empresas, gerar concorrência e, consequentemente, o preço poderia cair. Aqui, tem uma pergunta da Evelyn Amazon, ela está participando com a gente, está assistindo agora o programa, ela falou assim, o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas não tem refinação, por isso ainda precisa importar. Se o governo investisse mais, que a gente acabamos de falar, se o governo investisse mais em refinarias, esses custos extras acabariam? Exatamente. Impactaria no custo do... A tendência é, quando você tiver mais refinaria, você, ao invés de algumas empresas quererem exportar o óleo, poderia fazer aqui também, poderiam destinar o refino. Refino aqui. Sim, então, quanto mais concorrência em qualquer setor, né, você vai ter preço mais baixo. Uma analogia bem simples, né? Se você mora numa rua, né, e nessa rua só tem apenas um restaurante... Quem tem o monopólio deste restaurante? Aqui, né? Então, ele vai aumentar o preço que ele quiser e as pessoas vão ser obrigadas a pagar. Se aquela rua tiver ter 2 restaurantes, se tiver 3, 4, 5, 6, então vai ter uma competição e, consequentemente, o preço tende a ser melhor. E quem ganha no final com isso é o consumidor. Ramon, aqui uma coisa que parece que o Brasil tem... vai investir em refinaria, investir em combustível fóssil, mas não é uma contramão no mundo isso? Porque enquanto, de repente, você vê o pessoal investindo em mobilidade elétrica, em outras fontes, seria também algo que vai contra você. Vamos fazer muita refinaria, mas refinaria para quê? Para produzir combustível fóssil? Isso é um tema extremamente em voga no mundo, né? Não só Brasil, Europa, os Estados Unidos, nós vemos cada vez mais a entrada de carros elétricos e tudo mais, né? Isso é um debate assim que podemos passar dias aqui, horas conversando. E o carro elétrico aqui no Brasil, as montadoras querem que o imposto aumente dos carros elétricos, né? Não necessariamente, né? Não, assim, você fala em relação ao preço do carro. Da importação de porque o Brasil já está produzindo, algumas montadoras já produzem carros elétricos no Brasil. O problema é que o custo do carro elétrico ainda ele é muito alto, entendeu? Então é um tema ainda que tipo tem muito é um tema que tem que ser mais discutido realmente. Poderia ter subsídio ou incentivos para importação, né, ou menos imposto, né, desonerar justamente um pouco mais o preço do carro elétrico, de repente tornar ele mais barato. Mas aí tem outras questões que impactam, né? O Brasil não tem ainda uma estrutura
O Brasil é um país continental, né? Então, assim, a autonomia de um carro elétrico hoje, dependendo, ela não chega nem a 500 quilômetros, ou seja, você não consegue sair de São Paulo para o Rio de Janeiro. É verdade. Então, você precisa, de repente, carregar esse carro no meio do caminho. E assim, né? Sobre esse tema, né, de energia limpa e tudo mais, achei muito legal uma reportagem de um CEO, né, falando que o Brasil, e aí por isso que também reonerou menor o etanol, a capacidade do Brasil de produzir energia limpa com o etanol, o Brasil é referência no etanol, entendeu? Isso é interessante. Então, assim, tem duas questões muito importantes, mas né, não sou especialista no caso, mas a gente lê, né, a gente acompanha, né, tudo mais. A extração do lítio, que é da bateria, ela é muito poluente. Entendeu? Entendi. Entendeu? De repente, então, tipo, uma assim, coisa não compensa. Uma questão não compensa exatamente a outra. Então, assim, tem muitas pesquisas a respeito do assunto. O Brasil já produz etanol, então por que não, de repente, incentivar o etanol, que não tem que assim, já é uma coisa que funciona, já é uma coisa que tem em todos os postos no Brasil. Então, assim, o custo da extração do lítio, né, não estou falando que não seja importante o carro elétrico, entendeu? Mas eu acho que o tema etanol ele pode voltar a ser mais abordado novamente no Brasil e enfim, ser mais explorado. Tá? Você sabe também, isso é um fato. Se todos os carros elétricos, todos os carros no Brasil hoje virassem elétrico, nós não teríamos um sistema elétrico que garantiria o abastecimento, sabe disso, né? Não existe isso. Todo carro elétrico, nós não teríamos condições. Não teria, não tem, nem todos os postos de gasolina tem. E nem mesmo a eletricidade gerada para isso. Perfeitamente, né? E aí poderia, puxando aí, o preço da energia iria ficar caríssimo, entendeu? E por aí vai. É verdade. Então uma coisa puxa a outra. O problema são os economistas que atrapalham. Ó, eu queria agradecer. Ramon, muito obrigado. Obrigado pela maneira tão clara de exposição pra gente. Obrigado. Você pode entrar em contato com o Ramon, atenção, no Instagram, @Ramon Kozer. Tudo junto. @Ramon Kozer. Isso é bom a gente entender essas palavras abalizadas, como eu sempre digo. Ou então no site www.valortalks, talks de conversar em inglês, .com.br. www.valortalks.com.br. No caso, pode botar o site da Valor, né? No caso é www.valorinvestimentos.com.br. Então, ó, www.valorinvestimentos.com.br. Esse telefone aqui é seu? Perfeitamente, esse é meu telefone. Não, mas não vou dar não no ar, não. Deus que... Dá o telefone dele no ar, não vou dar não. O pessoal começa aí a pedir pix, essas coisas, não. Não, vai aparecer. Nem vê, nem vê. Então, aqui, ó, você pode, então, www.valorinvestimentos.com.br ou então @Ramon Kozer no Instagram. Obrigado, Ramon. Obrigado, muito obrigado pela participação. Muito bom mesmo a gente ter essa clareza sobre tudo isso. Trocando os miúdos, é importante que a gasolina aumentasse. Eu acho que é importante que a gasolina aumentasse. No atual momento, foi bom o governo reonerar para justamente ter como pagar as contas no final. Vamos botar dessa jeito. Isso mesmo. Pronto. Obrigado. A gente encerra o programa com a música Pecado Capital, do Paulinho da Viola cantando. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente. Amanhã eu encontro com você ao meio-dia. Deus abençoe a todos.